Vencemos e estamos iniciando uma nova semana. São ciclos da nossa vida que Deus permite que a gente viva. E graças a Deus por você que está aqui nesta manhã, você que nos assiste pelo canal do YouTube. Para nós é uma alegria, um prazer compartilhar daquilo que Deus tem feito na vida dessa igreja, na vida de cada um que está aqui. Eu sei que muitos aqui têm testemunhos. Eu quero dizer para você que você é um pregador. Aonde você está, aquilo que Deus fez na sua vida, você pode compartilhar com alguém. E aquilo que Deus fez na sua vida vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. O amém ficou caro agora? Amém? É isso que Deus quer fazer. Amados, nós iniciamos a semana passada uma série de mensagens que vai no mês de junho e no mês de julho. O tema é unidade da igreja. Eu diria a importância da unidade da igreja. Amados, a unidade da igreja é uma referência central da fé cristã. Ela é composta por vários fatores, mas a fonte principal da unidade, amados, nós encontramos na Trindade. Quando nós olhamos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós encontramos ali a plena unidade. Na Trindade nós encontramos isso. Não há discordância, não há desarmonia. E eu diria para você que, se nós queremos aprender sobre unidade, nós precisamos olhar para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O missionário Raoni iniciou a série semana passada falando sobre a unidade da igreja, a importância disso. Como a igreja precisa vivenciar isso, experimentar isso. As séries que foram ministradas desde o início do ano têm como objetivo chegar no momento em que nós estamos, desfrutar dessa unidade. Essa é a ideia, essa é a intenção nossa na proclamação dessa série que estamos compartilhando com os irmãos. E eu quero trazer o texto básico para nós, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim, você pode acompanhar na tela, ou você pode também abrir a sua Bíblia, na versão NVI. Diz assim, Paulo fala: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Amados, nós encontramos aqui nesse texto os ingredientes da unidade nesse texto que nós acabamos de ler. Observe comigo o versículo de número 2, que diz assim, sejam completamente humildes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, humildade na Bíblia é um conceito complexo, que vai além da modéstia e da ausência de arrogância. Significa reconhecer a dependência de Deus, submeter-se à sua vontade. É uma atitude que envolve mansidão, respeito, submissão e modéstia, tanto para com Deus como para com os outros. Nesse verso 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu quero reprisar com vocês. Sejam, vamos ler juntos? Sejam completamente humildes.
Paulo poderia ter dito: sejam humildes. Quando eu estava estudando, estava lendo, e eu fiquei pensando, se ele colocasse apenas isso, sejam humildes, para mim já estava completo, perfeito. Mas Paulo, ele dá uma ênfase, dizendo: sejam completamente humildes. E essa expressão completamente quer dizer integral, totalmente, inteiramente, plenamente. Note que essa ênfase mostra que não dá para ser meio humilde. Acho que eu já falei aqui com vocês. Não existe meia grávida. Ou a mulher está grávida ou não. Ou você é humilde ou não. Eu sei que é um aprendizado. Por isso Paulo, ele dá essa ênfase. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deixa atentos quanto a essa questão. Sejam completamente humildes. Parece que se eu encerrasse o sermão aqui, já estaria completo. Porque o que Paulo fala é absoluto. Mas assim como o apóstolo Paulo, ele usou essa ênfase, sejam completamente humildes, e esse é o texto que nós estamos usando para dar o norte para a nossa série de mensagens, mas eu quero usar como base para a nossa conversa de hoje, eu vou usar um outro texto, porque o tema hoje é a unidade e a humildade. E o texto que eu quero usar é um texto clássico. Talvez já está aí na sua mente. Talvez você já está fazendo uma leitura, que está no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. Esse vai ser o nosso texto que nós vamos usar para compartilhar sobre o tema de hoje, a unidade e a humildade. João 13, de 1 a 15. Esse texto, ele está dentro de um contexto. Esse texto, ele está dentro de um contexto. E o contexto que esse texto está é, possivelmente, a quinta-feira da paixão de Cristo. Um dia antes de Jesus ser preso. Um dia antes de Jesus ser levado para a cruz. Na quinta-feira, esse texto retrata exatamente esse momento. É nesse contexto que nós encontramos Jesus. Acompanhe comigo. João 13, de 1 a 15, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, presta atenção nessa cena, tirou a sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então o Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro queria tomar um banho, literalmente. Abre o chuveiro aí, né, Jesus? Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo.
E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Amados, eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos para esse texto. E eu quero contemplar com vocês as atitudes de Jesus aqui nesse texto. Eu pontuei apenas 3 atitudes de Jesus, mas que eu considero importante para nós. A primeira atitude de Jesus aqui está no versículo 1, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, eu quero que você leia comigo o final deste verso. Tendo amado, amou-os até o fim. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você: o amor precede a humildade. Não tem como você amar se você não é humilde. Aqui, a palavra de Deus é muito clara quanto à pessoa de Jesus. Note que ele tem um amor por aquelas pessoas. O texto deixa bem claro: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes dele ter uma atitude de humildade, aqui ele expressa o seu amor. Jesus, aqui nesse texto, é a última oportunidade que ele tem de estar com os discípulos. Era quinta-feira à noite, era naquela madrugada que ele seria traído por Judas. Judas iria entregá-lo para as autoridades, para os religiosos, mas mesmo nesse clima, vamos dizer assim, de traição, mesmo nesse clima horroroso, nesse clima de tristeza no sentido humano, porque ele sabia o que ele iria enfrentar, a traição, depois ele seria levado, preso, depois ele ia ser sentenciado, e depois ele iria à cruz do Calvário. Mesmo diante desta saga que estava diante dos seus olhos, diante da sua vida, ele ama os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, na sua missão e no seu tempo, foi o exemplo notável em todos os aspectos da vida. Ele se submeteu ao Pai, ele não se orgulhava do seu poder divino, e ele demonstrava amor e respeito a todos, aos pecadores, aos marginalizados, aos seus próprios discípulos. Quando nós acompanhamos os trajetos de Jesus, a trajetória de Jesus, inúmeras vezes nós vemos Jesus atendendo o público de uma maneira amorosa. Era com as crianças, era com os pobres. Lembra quando Jesus ele chega em Jericó, a maneira como ele atendeu aquele cego que estava à porta da cidade? Todos queriam espantar aquele homem, para que não falasse com Jesus. Jesus delicadamente para, e ele atende aquele homem, e ele curou aquele homem, e salvou aquele homem, expressando o amor dele, expressando também humildade, porque naquele momento ele era a atração principal, mas ele não se colocou neste lugar. Ele vai e ele serve aquele homem. E se a gente continua o texto, aonde ele, na entrada, ele cura este cego, depois ele entra em Jericó, e ele se depara com um outro quadro, que é Zaqueu. Zaqueu sobe naquela figueira, e de lá ele quer ver Jesus. Jesus também para ali e atende aquele homem, um homem da sociedade, um homem que era rejeitado pelo povo, porque ele era um judeu, mas ele era um traidor, porque ele cobrava impostos para os romanos. Mas Jesus parou e não olhou para as palavras, para as insinuações das pessoas que estavam ao redor. Ele ama aquele homem e ele diz: Zaqueu, ei,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse é um Jesus que ama. Então, amados, o amor precede a humildade. E para mim essa é a primeira atitude de Jesus aqui. A segunda atitude que nós vamos encontrar aqui nesse texto é suportar, aguentar. Olha os versos aí, 2, 3, 10 e 11, e eu quero ler com você. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha o versículo 10 agora. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Amados, Jesus, ele não era um ator. Jesus não estava aqui encenando. Jesus não estava aqui sendo acompanhado por câmeras, ele não estava sendo acompanhado por um diretor de cinema ou de um teatro, e ali ele começa como um ator, incorporar o papel de alguém humilde. Nós não encontramos esse Cristo aqui. Nós encontramos um Cristo autêntico. Um Cristo que realmente está disposto a suportar. Porque aqui, irmãos, nesse contexto de suportar, ele estava tendo que lidar, sabe com quem? Com Judas. Alguém que estava já tramando traí-lo. Alguém que já havia preparado uma situação para entregá-lo para as autoridades. E quando nós lemos o texto, fica muito claro que Jesus, ele lavou os pés dos 12 discípulos. Inclusive, Judas estava no pacote. Judas também foi abençoado. Eu fico imaginando, irmãos, essa cena de lavar os pés. Jesus olha para aqueles pés empoeirados, sujos, e com amor, com humildade, com delicadeza, com atendimento VIP para aqueles 12 homens. E mesmo olhando para os olhos de Judas, e sabendo que Judas ia sair dali, ia traí-lo, ele não fugiu de exercer o papel dele. Ele aguentou, suportou. Eu não sei se nós, seres humanos, Jesus era homem, e ele não venceu isso porque ele era o Filho de Deus. Ele vence também como homem, como eu e você também precisamos externar isso. Essa atitude deve fazer parte do nosso cotidiano. Essa atitude de Jesus aqui deve ser incorporada em cada um de nós que estamos aqui. E eu sei que não é fácil, porque eu conheço muito bem o Serjão, que sou eu. Eu sei quem sou eu. A minha esposa também sabe. Pergunta para ela. E tem um que sabe mais ainda. O nosso Deus, que conhece o nosso coração, que sabe do nosso interior. Jesus aqui não era um ator que estava encenando um papel onde o roteiro exigia que ele agisse dessa forma. Você vai agir num tom de humildade. Nós temos aqui o irmão Daniel, que é um ator profissional. De vez em quando a gente troca umas ideias. Perfeito no seu papel. E é interessante quando o ator incorpora o papel. Você olha e ele é capaz de chorar naquela cena. Ele é capaz de sentir o que aquela cena transmite, põe no coração dele. Jesus aqui não é um ator. Ele está vivenciando uma realidade. O que nós estamos experimentando nos nossos dias? Será que nós estamos na igreja como atores? Será que nós estamos atuando apenas no papel de cristão, às vezes sendo humildes apenas dentro de uma cena que fica muito prático, muito fácil? Ou será que somos realmente, verdadeiramente autênticos naquilo que nós fazemos? Suportar não é fácil. Olhar para o seu traidor,
olhar para aquele que te faz mal, olhar para aquele que te ofende, olhar para aquele que fere você, aquele que agride você, às vezes não fisicamente, mas com palavras, não é fácil, não é fácil. Mas aqui Jesus, Ele traz para nós esse exemplo, essa atitude fantástica, do qual eu e você, eu preciso aprender isso todos os dias com o meu mestre Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, ministrando essa série sobre unidade, porque humildade faz parte da unidade. Não tem como vivenciar uma unidade se nós não vivenciamos humildade, se nós não temos essa atitude em nós. O verso 3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, tendo o poder, Ele não usufrui disso para agir. Ele é o Jesus, o homem. Aquele homem de Nazaré, aquele menino que nasceu lá em Belém, aquele menino que cresceu, aquele menino que aos 12 anos, quando entra no templo, deixa os sábios da época impressionado com a sua sabedoria. É ele que aos 30 anos inicia o seu ministério público. Aqui Jesus está numa realidade, não era um reality show, onde tudo é pretende, ou faz de conta. Não, Jesus estava ali como alguém que estava realmente vivenciando essa realidade. Quem é você? Quem somos nós? Quem é a igreja de hoje? Será que realmente somos capazes de vivenciar essa unidade, essa humildade que tanto nós falamos, que tanto às vezes nós proclamamos? Suportar um que estava no meio deles. Como eu falei, Judas. Irmãos, Judas contemplou todos os milagres que Jesus fez. Judas acompanhou Jesus passo a passo. Judas viu milagres que nós nem imaginamos. Coisas maravilhosas. O que este homem viu que não produziu nele algo que pudesse transformar o coração dele? É o que acontece com muitos que estão dentro da igreja. Vê Deus fazendo, sabe quem é Deus, lê a palavra de Deus, ouve as mensagens, faz as suas orações, mas no momento de agir, não consegue se posicionar como verdadeiro cristão. Não consegue. Tem dificuldade. O pecado ainda está lá dentro. Judas é um desses. Judas era de carne e osso. Era alguém que também, para o outro lado, não estava ali encenando com Jesus. Ele realmente era alguém que estava traindo Jesus, literalmente. Não era uma brincadeira, não era uma encenação. Jesus suportou esse indivíduo no meio dos 12, deixando que se cumprisse as Escrituras. Em momento algum, Jesus tirou Judas de lado. E aí nós vamos para a terceira atitude de hoje. E a terceira atitude que nós encontramos aqui é servir. Do verso 4 ao verso 8, diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Amados, quando nós olhamos para o mundo do Novo Testamento, fazendo uma comparação entre o mundo daquela época com o mundo de hoje, completamente diferente do nosso mundo de hoje.
as casas tinham uma configuração bem diferente das nossas. Naqueles dias, chegar na casa de alguém para uma refeição era bem diferente dos nossos dias. O servo da casa, ele fazia a recepção, lavando os pés dos convidados, porque as estradas eram empoeiradas, os calçados eram sandálias, era um calçado aberto, não estava fechado, os pés estavam expostos, os dedos. Então, alguém caminhando por essas estradas empoeiradas, quando chegava na casa de alguém, para participar de um momento como este, você pode imaginar como é que estavam os pés? E mais um detalhe eu quero trazer para você aqui. A mesa onde servia a refeição, era uma mesa, não era uma mesa alta como nós temos hoje. Pelo contrário, eram mesas baixas, às vezes era quase que, servido quase que no chão. Então, os pés das pessoas ficavam próximas da refeição. Você pode imaginar, você, junto com a sua turma, o sujeito veio, né, passou lá na lama, no barro, no pó, e ele chega com os dedos do pé assim abertos, os dedos, e a refeição está ali, e você está sentado. Qual é o apetite que você teria naquela hora? Nem me oferecendo pudim eu ia comer. Terrível, não é verdade? Imagina esta cena. Então, era de praxe que o servo recebia os convidados, o anfitrião oferecia isso. E esse servo, ele então lavava os pés daqueles que iam participar da refeição. Porque o dono da casa, o anfitrião, ele queria que as pessoas fossem bem recebidas, com honra. Quero que você se sinta à vontade. O anfitrião, ele buscava eliminar qualquer constrangimento. Sabe, aquela coisa de você sentar e não ter problema de olhar para o pé do outro porque estava limpo. Então você pode imaginar o tempo que era assim investido naquele momento, onde o servo realmente lavava. Era um pedicure? É isso, mulheres? Hein? Alguém que cuidava dos pés, para que os pés ficassem limpos. Eu imagino que tinha até, quem sabe, algum tipo de essência, para que eliminasse qualquer odor, para que no momento da comida, todos tivessem o prazer e a alegria de participar daquele alimento. Era isso que o dono oferecia. Mas olha só, agora eu quero levar de volta vocês para a nossa cena, onde Jesus, ele está com seus discípulos numa casa, tá? Ele está numa casa. Agora presta atenção, porque essa casa onde eles estavam, eles não foram convidados. O texto de João, ele não retrata isso. O texto de João não traz esta informação. Mas nós vamos para o texto de Mateus, capítulo 26, do verso 17 ao 19, ali traz detalhes da mesma situação, mas traz detalhes que completam, que complementam essa realidade. Olha só, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E os discípulos, verso 19, fizeram como Jesus os havia instruído a prepararem a Páscoa. Então, na casa onde eles estavam, estava Jesus e os 12 discípulos. Não tinha um anfitrião, não tinha alguém, um servo. Agora você imagina, Jesus no meio daqueles 12 homens, e eu fico pensando aqui com a minha cabeça, olhando o texto, olhando a realidade daqueles dias, se aqueles homens, aqueles 12 homens, começam a perguntar na mente deles: quem que vai lavar os nossos pés?
A interrogação levanta na mente deles. E quem sabe um deles lá pensando, eu não tenho, não, comigo não. E aí o outro também, quem sabe pensando, quem vai lavar os pés? Nós não temos aqui um anfitrião. Jesus separou esta casa para a gente aqui, e até pediu para a gente preparar a comida. E amados, eu não sei se eles chamaram o iFood, se eles chamaram um entregador para trazer a comida pronta, ou se eles mesmos confeccionaram a comida, eu não sei. O Evangelho aqui só dá uma pista para a gente. E no meio desses pensamentos ali, Jesus, o mestre, se coloca no lugar do servo. Ele nem se coloca no lugar do anfitrião, o dono da casa. Ele não se coloca também como alguém que vai ser atendido, mas ele toma a iniciativa de agir e servir. Jesus, então, ele toma essa frente em servir. E ele, então, um por um, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Num ato de humildade, num ato de servir, num ato de alguém que não precisava fazer isso para mostrar quem ele era, não precisava. Mas o texto traz para nós essa atitude de Jesus e também este ensinamento, que nós precisamos ter essa atitude presente em nós, essa ação, essa reação, de entender que quando nós estamos juntos, nós estamos ali para servir, e não para ser servido, e não apenas para receber, nós estamos ali para servir. É muito bom entender que você precisa, às vezes, deixar o guardanapo de lado, e você precisa pegar o avental, porque o guardanapo é sinônimo de alguém que está na mesa, é de alguém que apenas quer comer e depois limpar os lábios e beleza, mas o avental é sinal daquele que quer servir. E amados, isso deve provocar em nós humildade, isso deve provocar em nós unidade, porque quando nós estamos agindo desta forma, você pode imaginar, o Pedro foi o único que reagiu, né? Dizendo, não mestre, mas eu imagino que na cabeça dos outros 11, aconteceu a mesma coisa, passou pela cabeça dele, mas como que pode, um mestre, aquele que nós seguimos, aquele que está nos discipulando, aquele que nós servimos, aquele que nós chamamos de mestre, de rabino, aquele que é reconhecido por todos, aonde ele chega, todo mundo, a cidade para, aonde ele passa, as coisas acontecem, ele vai lavar os meus pés? Jesus estava aqui dando um ensinamento maravilhoso para nós, servir. Agora, voltando para o nosso texto de João, que é o mesmo contexto, versículo 8, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Essa frase final desse verso tem um significado importante, porque a lavagem dos pés em si não era um rito necessário para salvação. Não é a questão aqui, batismo, vamos pensar assim, mas sim, aqui significa, simboliza humildade, serviço. Aqui está representado por esse ato a humildade. Pedro, você quer viver em unidade comigo? Permita-me lavar os seus pés. E aprenda, porque vai chegar a sua hora de você ocupar esse lugar de servo como eu estou. Pedro estava sendo ali também ministrado. Pedro estava recebendo esse ensinamento de Jesus. Jesus estava dizendo para ele, vai chegar a sua hora também.
que você vai ter que deixar o posto de apóstolo, o fundador ou, né, o sacerdote, o principal da igreja, para servir. Amados, subir aqui nessa plataforma não quer dizer que eu estou acima de vocês. Eu estou aqui para servir em nome de Jesus. Deus tem colocado no nosso coração esse desejo. Não é fácil, mas cada vez que eu vou subir aqui para pregar, para ministrar, amados, eu fico olhando e falo: Deus, tem misericórdia. Quem sou eu? Mas se o Senhor chamou, eu sei que o Senhor é que nos dá a capacidade para isso. E eu sei que se o Senhor chamou você para ser discípulo, discipulado, a gente aprende essas coisas básicas da humildade. E a gente só pode chegar na unidade quando nós passamos pela humildade. Só chegamos na humildade quando nós passamos pelo amor. Veja que são degraus importantes para a gente alcançar uma vida plena na presença de Deus. É possível? 100% ainda não, mas a gente pode melhorar muito. E a gente pode experimentar disso aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Você crê nisso? Eu quero concluir a palavra de hoje, trazendo para vocês sobre estas atitudes de Jesus. Para mim, essas 3 atitudes de Jesus são maravilhosas. Quando nós olhamos aqui sobre o amor, sobre suportar e servir, se nós sairmos daqui hoje dispostos a pôr em prática, a dizer: Senhor, não é fácil para mim, mas eu quero aprender, eu quero vivenciar isso, esse amor, esse suportar e esse servir, irmãos, eu já me considero vitorioso na questão do sermão. Eu quero que você saia daqui pensando: Deus, eu quero amar, eu quero suportar, porque, irmãos, viver em comunidade é suportar o tempo todo. Isso começa dentro de casa, não é verdade? Nós, os cônjuges com os filhos com os pais, faz parte. E aqui na igreja amplia, porque aqui nós temos irmãos diferentes, somos diferentes. E esse ensinamento é para que a gente conviva, irmãos, conforme a palavra de Deus nos ensina. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O verso 15, eu quero encerrar falando sobre o verso 15. Quando Jesus, ele diz assim: eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, vós também o façais. Esse é um desafio para mim e para você, pôr em prática essa atitude de Jesus, essas atitudes de Jesus. É um desafio. Esse versículo é o ponto máximo dessa descrição de Jesus. Lavar os pés dos seus discípulos, num ato de serviço de humildade, que confronta até com a dignidade que eles esperavam do seu mestre. Eu imagino que não passou pela mente deles que Jesus ia puxar uma bacia, pegar uma toalha e lavar os pés de cada um deles. Eu pergunto para você nesta manhã: qual é a sua disposição nesse convívio que nós temos aqui entre irmãos? Você está disposto a amar? Você está disposto a suportar a fraqueza do outro? Você está disposto a servir o outro? Se nós queremos vivenciar unidade, aqui está, eu não vou dizer uma receita pronta, porque não é nada palpável que você coloca numa panela como uma receita de bolo e depois o põe no forno e está pronto. Não. Depende muito de cada um que está aqui. Depende de mim, depende de cada um de nós. Mas nós podemos experimentar isso. Nós vamos em pé, juntamente com a nossa equipe de louvor. Nós vamos dedicar ao Senhor esse cântico.
E depois eu quero orar por você em nome de Jesus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tu tens pra mim. Eis-me aqui. As nossas vidas, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meus momentos, os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis aqui.
Faz em mim o teu querer. Quer que Deus faça algo na sua vida hoje? Transformação. É o momento de nós orarmos. Saia do seu lugar, o momento que nós queremos interceder por você. Venha à frente, nós queremos apresentar os seus pedidos diante do Senhor. Venha confiando no Senhor. Venha dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, aqui está a minha trajetória, aqui estou eu, não como um ator, não como alguém que está para representar, mas alguém que está para, de fato, fazer a tua obra, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, me ajuda a pôr em prática aquilo que a tua palavra aponta para nós, aquilo que é ensinamento, aquilo que é verdade, aquilo que nós precisamos, irmãos, vivenciar aqui, essa unidade, com humildade no nosso coração. Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você agora. Pai, eu coloco diante de Ti cada um que chegou aqui à frente, Senhor. Aqueles que aceitaram o apelo, o convite de dizer: eu quero vivenciar o amor, eu quero saber suportar, eu quero também colocar em prática a questão do serviço do Senhor. Ó Deus, obrigado por esses que chegam aqui, mas também aqueles que chegam aqui dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma intervenção na minha vida, seja, Senhor, na área emocional, física, ó Deus, financeira, ó Deus, seja em que área for, nós apresentamos agora a Tua igreja diante de Ti, pedindo a Tua bênção, ó Pai, para que a mão poderosa do Senhor alcance cada coração, cada vida. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos cantar juntos. A vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti. Levante as suas mãos e pode louvar ao Senhor. E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu Aleluia. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Saindo daqui, o café não está aqui fora, está lá embaixo. Você pode descer e participar. Saindo daqui, os irmãos que estão atendendo ali na área de ministério, pode procurá-los, que eles estão ali para atender vocês. O líder de casais e outros irmãos, irmão Jonas. Seja abençoado por esses irmãos que estão ali dando informações para vocês. Queridos, Deus abençoe você. Uma boa semana. Vá na paz do Senhor.